Olá mais uma vez, amigos do canal Zoom, pequeno Samuel Muniz, aqui eu vou falando sobre um pouquinho, né, sobre o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado no dia 20 de novembro, que foi ontem, né, na verdade. Eu gostaria de falar o seguinte, esse dia, o Dia da Consciência Negra, que ele é, historicamente, o dia da morte de Zumbi dos Palmares, eleito, né, como um herói revolucionário, né, da consciência negra, né, da causa negra, da causa da liberdade, né, podemos dizer assim. Ao meu ver, está sendo comemorado indevidamente, inadequadamente. Por quê? Primeiro, Palmares, né, eleito como se fosse um lugar onde as pessoas poderiam fugir livremente, essa é a visão romântica que é ensinada em sala de aula, pelo menos aos pequenos, né? Ensinado nas aulas de história do ensino médio ou do ensino fundamental. É sempre celebrada essa data, o Dia da Consciência Negra, como se Zumbi dos Palmares fosse um herói, né, cheio de virtudes. E na verdade não é bem assim. E aqui eu vou recomendar o livro Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, onde faz diversas revelações interessantes. Dentre elas, que Zumbi dos Palmares, por exemplo, tinha escravos. Era hábito de Zumbi dos Palmares, por exemplo, sequestrar mulheres, porque as mulheres eram raras naquela época e elas eram sequestradas, né, para viver lá em convívio, né, no Zumbi dos Palmares, provavelmente para fazer casamentos, talvez casamentos até forçados, né, tem esse detalhe da história. Outra coisa que eles faziam é que lá em Palmares, lá no quilombo de Palmares, haviam escravos, né? Era comum. Os negros que fugiam das outras fazendas poderiam ir até Palmares e eram recebidos como negros livres. Entretanto, era costume do quilombo, né, roubar fazendas vizinhas e sequestrar negros de lá para serem escravos em Palmares. Isso mesmo. Lá em Palmares, lá um pilar, né, da luta abolicionista, né, eleito pela esquerda, tá? Esquerda, vamos colocar isso aqui bem claro. Eles eram levados para serem escravos lá dentro, né? Dentro do quilombo de Palmares. Então, é uma grande falácia dizer que o Zumbi dos Palmares é um herói abolicionista. Ele não era um herói abolicionista. É a primeira coisa a ser colocada. Acho que uma coisa importante também a dizer sobre o Dia da Consciência Negra é que é um dia usado majoritariamente pelas esquerdas para promover lutas de classes, para promover luta entre negros e brancos, negros e asiáticos, negros e índios, né? E é colocado somente para isso, né? Dividir e conquistar, dividir e conquistar. Esse é sempre um mantra da esquerda, né? O tempo todo colocando pessoas contra pessoas. E também, né, incentivar a elaboração de leis que visem promover desigualdade antidemocrática, né? A antidemocracia. Criar leis diferentes para grupos diferentes. Isso, na verdade, é uma das técnicas de genocídio. Se você quer promover genocídio num grupo, né, já foi colocado isso por uma certa fundação que pesquisa como se dá a prática do genocídio ao redor do mundo. Ele enumerou 8 categorias, 8 iniciativas tomadas por determinados governos, em sua maioria esquerdistas, e uma dessas medidas tomadas é promover leis diferentes para grupos diferentes, né? Foi o que Nelson Mandela, por exemplo, que era um genocida, fez, né, lá na África do Sul. Ele promoveu leis diferentes para grupos de Zulus, por exemplo, e outros grupos negros dentro da África do Sul, e mandou, por exemplo, disparar, né, contra determinados grupos Zulus que estavam lá protestando os seus direitos, porque os grupos Zulus eram grupos tradicionalistas, eram grupos conservadores. A outra coisa importante a se colocar é a frase de Milton Friedman, que eu acho... Aliás, desculpa, de Morgan Freeman. Milton Friedman é o autor de economia, eu confundi agora. O ator Morgan Freeman, inclusive, agora repetido, né, por Glória Maria, né, do Fantástico, né, que faz uma das apresentadoras do Fantástico, que nós não devemos celebrar o Dia da Consciência Negra, né, pelo contrário, o Dia da Consciência Negra, amarela, sei lá, branca, seja lá o que for, mas devemos celebrar a consciência humana, tá? E quando isso acontecer, o racismo vai acabar. E aí vieram grupos esquerdistas contra a frase de Glória Maria e ela disse uma coisa importante. Olha, eu não quero que as pessoas digam como é que eu tenho que viver. Eu que vou escolher a forma que eu quero viver. Tá? É uma frase importante para ser dita, porque isso ressalta o princípio da liberdade. Você não tem que pensar de acordo com uma minoria
barulhenta, né, que grita e fica obrigando você a dizer e dizendo o que você tem que pensar. Não, pelo contrário, você que tem que escolher a forma como você quer viver, desde que você não fira ninguém. Esse é um dos princípios do liberalismo, tá? Liberalismo econômico, libertarianismo e aí vai. Mas também é um princípio democrático. Ninguém pode ser forçado a nada. Ninguém pode ser forçado a pensar de uma forma ou de outra forma, tá? Então, se quisermos realmente combater o racismo, se quisermos realmente combater as desigualdades, se quisermos realmente combater a escravidão em todas as suas formas, porque ainda hoje existe escravidão, existem condições de trabalho análogas à condição de escravo. Se quisermos realmente combater isso, temos que começar pensando que nós não podemos ficar ressaltando diferenças, mas temos que elevar aquilo que é bom, aquilo que é sóbrio e aquilo que são pilares civilizacionais verdadeiros. Ok, então, amigos do canal Zump, por esse vídeo é isso, um vídeo mais de reflexão. E deixe aí nos comentários se você concorda com Glória Maria, se você não concorda, curte, compartilha. É isso aí. Tchau, tchau. Valeu por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.